Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Mais uma vez eu quero agradecer a Zilda e a Vera, que são as responsáveis pelas preleções das manhãs, pelo convite que nos faz, que é um momento de estudarmos juntos, né? A gente, quando está em grupo, a gente aprende muito mais do que quando a gente está sozinho. O trabalho na coletividade é sempre muito melhor. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título escolhido por Kardec é Bem-aventurados pobres de espírito. É um capítulo bem longo e ele então foi dividido em vários itens e é apresentado a cada semana, porque cada item que é apresentado é importante para a nossa reflexão. Na semana passada, na primeira parte desse capítulo, foi apresentado o significado das palavras de Jesus sobre a influência negativa do orgulho e os benefícios da humildade em nossa vida. São dois pontos muito importantes que nós temos muita dificuldade ainda de trabalhar, é orgulho e humildade. Nós ainda interpretamos esses sentimentos muito ainda em benefício nosso, não como ele realmente deve ser feito quando a gente está sempre em contato com o outro. Muitas vezes a gente tem muita humildade para com a gente, quer que o outro nos entenda, nos aceite, mas na hora de colocarmos em prática, a gente coloca esses dois assim como se fosse um escudo e impede muito a nossa compreensão, né? E hoje nós vamos refletir mais sobre dois itens que estão relatados nesse capítulo. O primeiro deles é sobre uma explicação de Jesus. Por que determinados ensinamentos são revelados aos mais simples? E outro sobre a missão do homem sobre a terra. Será que o ser humano, de um modo geral, tem uma missão sobre a terra? Ou essa missão é sempre para alguns? Que a gente acha sempre que tem missão e que nós não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes observamos que há desconhecimento da origem dessa expressão pobre de espírito. A gente sempre ouve, né? E por isso muitas pessoas utilizam essa expressão de maneira completamente equivocada, na tentativa de desprezar as pessoas que julgam que são inferiores a elas. Ah, coitado, ele é um pobre de espírito. Terrível, não é? Então nós vamos ver que essa não é a interpretação que nós devemos dar para o que Jesus colocou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, sempre que aparece nas palavras de Jesus, nós já escutamos várias vezes, não é um local, é um local de paz, de compreensão, de fraternidade. Esse é o reino a que Jesus se referia, né? E bem-aventurados, a gente sabe que é feliz. Ah, mas essa palavra feliz, Jesus fala tantas vezes, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os que sofrem injustiça, que serão, né, receberão a justiça. Feliz, sim. Nós vamos chegar ao ponto de que a gente vai ver que nas bem-aventuranças tem a causa, mas tem também o consolo. É assim que a gente deve olhar as propostas de Jesus, as promessas dele, não é? E as bem-aventuranças é o mais perfeito código de ética que o mundo recebeu. A gente luta tanto para ter um código de ética e moral no mundo, né? Cada um interpreta do jeito, porque a moral, ela tem uma diferença através da cultura. Através dos tempos, a moral pode receber mudanças, mas a ética não. A ética é universal. É a fraternidade, é a honestidade, né? É a bondade,
a justiça, isso aí é universal. Agora, como que as pessoas realizam isso, esse aspecto que é universal, é que faz essas diferenças que a gente vê nas culturas. E os pobres de espírito a que Jesus se referia não são pessoas desprovidas de grandes conhecimentos acadêmicos, mas sim os que são pobres em orgulho, egoísmo, vaidade. São as pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas trabalham para a coletividade. Difícil, né? A gente vive uma época hoje que quanto mais destaque, quanto mais ostentação, quanto mais aparência eu tiver de que eu possuo tudo que o mundo pode oferecer de bom, eu estou bem, né? É assim que a gente tem que trabalhar, que por baixo dessa aparência existe nosso orgulho, nossa vaidade, sempre nos comparando com o outro, sempre que o outro tem é melhor do que eu tenho, porque o outro tem e eu não tenho, eu mereço, né? Eu mereço, eu não sou obrigado. São frases que vão sendo normalizadas. Eu não sou obrigada, não é obrigada, mas deve. Deus não impõe, Ele propõe o melhor caminho. Ele não impõe, você deve caminhar por aqui, vai por aqui. Não, Ele propõe, olha, eu tenho um caminho para você ir, você decide. Jesus andava sempre nas cidades da região da Judéia, a fim de divulgar tudo aquilo que Ele queria ensinar, mas Ele também exemplificava. E um desses momentos está relatado pelo evangelista Mateus. Ele disse: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por os teres revelado aos simples e aos pequenos. Nessa frase aqui tem um sentimento tão importante que muitas vezes nós esquecemos: gratidão. Jesus era grato a Deus, ao Pai. Será que nós somos gratos? Realmente gratos por tudo que temos, pelo que somos, ou cobramos de Deus quando algo não sai conforme a gente quer? Gratidão, ele agradecia a Deus. E mais uma vez devemos procurar sempre compreender o significado das palavras, não da forma como ela é escrita. Vamos ver que a palavra não tem apenas um significado, ela tem sinônimos, não é? Palavras que são semelhantes e conforme o texto, ela está mais adequada. As pessoas simples são as que já adquiriram a virtude da humildade, não se consideram superiores a outras pessoas por possuírem mais conhecimentos ou por ocuparem posições consideradas e mais valorizadas na sociedade. Por isso apresentam mais condições de ir em busca de entendimento dos valores espirituais. A aquisição de bens materiais não está errado. Nós devemos procurar ter acesso aos recursos que nos são oferecidos em cada época, mas a forma de utilizá-los é que é difícil. Não devemos condenar os ricos. Todo rico, Jesus falou que não entra no reino do céu. Não é assim, não. Tem muito rico bom. Tem muito rico que está trabalhando para ajudar a desenvolver, gerando situações de emprego. E tem rico que não está. Tem aqueles que têm poucos bens materiais também e que estão se esforçando, trabalhando, procurando melhorar. E tem aqueles que acham que são injustiçados, não vão fazer nada. Então, é a condição humana que precisa melhorar, independente da situação em que ele está temporariamente aqui na Terra. Tudo aqui é temporário. E aí, nós precisamos... Por que eu vou lidar com as coisas, com as minhas emoções? Para onde que as minhas emoções estão me levando? Por uma alegria exagerada? Por uma tristeza profunda? Por uma raiva que me leva a ser impulsiva?
uma submissão que eu faço a tudo que chega para mim, eu tenho que aceitar sem questionar, sem ver se aquilo faz bem ou não para mim? Como eu estou lidando com tudo isso que eu tenho? E devido então, novamente, a gente tem que falar, mas já escutando tanto falar em orgulho, egoísmo, vaidade. Toda vez que eu venho aqui no Centro Espírita, tem sempre uma abordagem sobre isso. Jesus já abordou isso há 2000 anos, a gente ainda não entende. A gente tem que falar muito. E Jesus nunca cansou, nunca falou assim, já falei tanto para eles, agora eu não falo mais. Não adianta falar com eles, que eles não sei. Não. Ele sempre aguarda com amorosidade, entendendo a nossa imaturidade espiritual, mas ele oferece recursos. As grandes verdades espirituais, embora já fossem conhecidas desde a antiguidade, reencarnação já era conhecida muito antes da vinda de Jesus, em todas as culturas, mas foram apresentadas pela doutrina espírita através das explicações dadas pelos espíritos superiores no momento em que a humanidade estava atravessando já um trabalho com as ideias, a época do iluminismo, século XIX, as ideias já estavam começando a ser trabalhadas. Então, era o momento deles ampliarem os conhecimentos que Jesus já tinha trazido e ampliar um pouquinho mais. Nós ainda temos dificuldade de entender. Eu já li o livro dos Espíritos, já li o livro dos Médiuns, eu sou espírita. Ótimo. A doutrina espírita, o Evangelho está dentro de você? Quando que você expressa realmente os conhecimentos que já chegaram para você? E isso que é importante. A maioria das pessoas que se colocam como incrédulas julga que os Espíritos do Senhor, eles fizeram poucos esforços para convencer a nós que estamos aqui de verdades espirituais. Eles desconhecem que o grupo de espíritos que trouxeram amplitude aos conhecimentos são agentes da vontade de Deus. Eles não resolveram, vamos lá ensinar para eles agora, porque eles estão precisando. Não, eles estão seguindo todo um planejamento divino, planejamento que Deus tem para esse local aqui, para essa escola que é a Terra. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pela aparência que ela tem, pelo que ela possui e ostenta, pelos cargos que ocupa na sociedade, pelos quais se briga muito, pelo poder, pela dominação, isso tudo torna-se um grande estímulo para que ele se desinteresse dos valores espirituais. A vida é uma só. Eu tenho que extrair da vida tudo o que eu acho que é bom para mim. Até o momento em que a vida fala, chega. Vai pensar um pouco. Coloca a gente diante de uma situação que a gente precisa refletir. E para que esperar chegar esse momento, se nós temos oportunidade de refletir antes? E quando chegar um momento mais difícil, a gente ter uma compreensão e passar por aquela situação de uma forma melhor. Não poderemos ter paz que tanto almejamos. A gente quer que a paz venha através de leis, através de decisões de um grupo pequeno de lideranças no mundo. Não virá. A paz é uma construção de cada um de nós. Tenhamos paz no nosso lar, tenhamos paz no nosso trabalho, tenhamos paz conosco. Pensemos antes de fazer algo que possa nos desarticular, nos desequilibrar. É a paz que nós precisamos. Nós não temos controle sobre tudo no mundo, não temos controle. E a gente sempre tem soluções maravilhosas. Se eu estivesse lá, se eu fizesse isso, por que não fazem isso? Mas você não está lá, você está aqui. É aqui que foi dado para você trabalhar, para você resolver as suas situações. Inclusive, suas situações internas. Você se conhecer melhor. Saber dos seus talentos e saber daquilo que você precisa ainda trabalhar
para melhorar. A inteligência é um dom de Deus, inerente ao espírito, desde a sua criação, e ela vai sendo desenvolvida através dessas experiências da reencarnação. A cada vez que a gente vem aqui, a gente traz a bagagem de outra existência, as coisas boas e as coisas que ainda não conseguimos superar. E assim a gente vai trabalhando. E a gente precisa pensar que o mundo estaria muito melhor se a inteligência humana já estivesse aliada à moralidade. Se ela fosse usada sempre para o bem e não para o mal. Para construir, não para destruir, para elevar e não para humilhar. Cuidado com as redes sociais, onde você está começando a ver aí o resultado. Como que eu vou humilhar? Como eu vou falar mal? Como eu vou colocar para baixo o que eu acho de uma pessoa que eu nem sei quem é? Nem de quem conhece, de ninguém. Tomem cuidado. É um instrumento maravilhoso que foi oferecido, mas que a gente precisa saber por que eu vou divulgar isso. Nós ainda estamos pobres de espírito. Nós estamos pobres e ricos de orgulho, não é? De querer determinar para o outro o que o outro deve fazer. É o que eu acho que é certo. Então, a gente também precisa olhar para a gente. Não existe ninguém facinho no mundo. Fulano é tão difícil de lidar, uma pessoa difícil de conviver. Você é fácil. Será? Será que a gente é simpático, agradável? É tolerante? Será? Ou será que é o outro só? Não é? Então, a gente precisa harmonizar. A gente também trabalhar conosco, né, os nossos comportamentos, as nossas maneiras de falar. E a gente tem situações que a gente pode fugir delas. A gente não foge, a gente enfrenta, a gente afronta, não é? A gente quer demonstrar o quê? Que somos fortes? Não. A gente precisa trabalhar muito o equilíbrio para que a gente possa conviver melhor. Às vezes um silêncio na hora é melhor do que uma palavra. Não é desprezo, existe o silêncio de desprezo, existe o silêncio pacificador. O espírito Ferdinando, em 1862, isso está nessa passagem do Evangelho, fala que o homem ainda abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-los de que uma poderosa força pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Nós temos segurança que nós vamos ter inteligência em todos os momentos da nossa vida, capacidade de sempre? Não. De um momento para o outro, isso aí é tirado da gente, não como castigo, mas de uma forma educativa. Não é? Nós temos um corpo, um conjunto de equipamentos para a gente administrar bem. Mas esse equipamento, muitas vezes, ele pode parar de funcionar. Então, nós precisamos pensar nisso e utilizar bem, cuidar bem. E como podemos desenvolver a nossa inteligência? Pelo estudo, boas leituras, boas conversas. Como é que será que estão nossas conversas, hein? Nós estamos olhando mais para fora do que para dentro de nós? Através de fontes seguras. Nós lemos coisas hoje em dia, nós não sabemos nem a fonte de onde veio. Ah, é lindo. Recebemos 30, 40 mensagens no dia. Lindo. Fala uma para mim. O que ela mudou na tua vida hoje? Ah, não, todas são lindas. Não lembra de nenhuma mais. Então as coisas estão passando pela mente, passando, sem você prestar atenção. Mas todas as ações nossas precisam de esforços. O outro não vai fazer esforço para a gente. Assim como nós não conseguimos fazer esforço para o outro. Podemos orientar, amparar, acolher, ajudar, mas se o outro não fizer a parte dele e ficar aguardando que o outro que vai resolver, não adianta.
Não podemos delegar o que é responsabilidade nossa para o outro, porque é muito cômodo e desde criança nós fazemos isso. E muitas vezes não somos corrigidos. Não fui eu não, mamãe, foi meu primo, foi meu irmãozinho. Eu não fiz nada. E aquilo a gente acha tão bonitinho, né? A gente acha bom e a gente vai tomando isso como padrão de comportamento na nossa vida, normalizando, e enquanto o outro leva a culpa, eu fico de boa, não é assim? Hoje em dia fala isso, né? Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte com responsabilidade, na certeza de nossa contribuição, que podemos considerar muito pequena. Eu tenho missão no mundo? Tem. A primeira é com você mesmo. A vida não foi te dada por um acaso, nem só para lazer, nem só para sofrimento. Para o equilíbrio, para você entender as nuances da vida, não é? Na verdade, ela se soma a todos que trabalham para o bem, seja a real condição que irá promover a evolução da humanidade. Nós não podemos fazer tudo para melhorar a humanidade. Nem Jesus conseguiu fazer isso, porque ele sabia das nossas imperfeições. Mas nós podemos fazer pequenas coisas. E essas pequenas coisas, elas vão se unir a outros que também estão fazendo pequenas coisas. E um dia, eu tenho certeza que nós todos aqui vamos nos reencontrar, vamos lembrar desses encontros que nós estamos tendo aqui no Centro Espírita Allan Kardec e falar, eu já tinha ouvido isso, que bom que eu ouvi, que bom que eu comecei a prestar atenção. Eu não estou mais pobre de espírito, eu já comecei a estar um pouco mais abastado de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de aceitação do outro. Que a gente possa sair daqui com muita vontade de renovar nossos conceitos. Que quando a gente chega aqui, a gente já chega com muita coisa que já está formatado na nossa cabeça, no nosso comportamento. Mas o importante é sair daqui, pelo menos para observar uma coisa. Isso aqui eu vou mexer essa semana. Vamos ver como é que vai ser. Eu tenho certeza que vai me fazer muito bem. Um bom dia para todos.